Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, no dia de hoje, 16 de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico, nós estamos no dia 4 de Adar, do ano 5781. Louvamos a Hashem por podermos chegar em mais esta data, ou seja, mais essa tarde, a tarde com a Torá, onde estamos aí cumprindo uma mitzvah que tanto a Torá nos diz, os sábios nos dizem através dos tempos, e sem sombra de dúvida o tzadik da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, que é o tzadik da nossa geração, e deu essa orientação para que nós pudéssemos realmente, dia a dia, estarmos envolvidos com o estudo de Torá, com comentários de Rashi. Então, pela graça bendita de Hashem, nós estamos aqui, com a tarde, com a Torá, e realmente cada um que comparece na live ao vivo é um grande vencedor. Sem sombra de dúvidas, tem diante do Eterno seus méritos, e que Hashem possa responder às vossas preces, às vossas petições, dando também proteção diante da situação que nós estamos vivenciando, tanto no Brasil como no mundo, bem como aqueles que posteriormente irão, devido a condições não da sua própria vontade, mas segundo condições aí que são inerentes na nossa vida secular, horário de trabalho principalmente, que impede com que aqueles possam estar ao vivo na nossa live. Então também eles têm os seus méritos, e que Hashem possa cada dia mais estar fazendo com que cada um que se envolve com o estudo de Torá, com os comentários de Rashi, mais os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, que comenta os comentários de Rashi principalmente, trazendo mais elucidação para o nosso entendimento diante da Torá e diante dos acontecimentos dos últimos dias. Como nós estamos no limiar do sexto milênio, então muitas coisas estão acontecendo. É o tempo de fortalecermos a nossa emuná, a nossa confiança em Hashem, nas suas promessas, e dessa forma estarmos aí ombro a ombro com os judeus, não somente prestando um serviço de amor, um serviço do coração para com Hashem, mas principalmente trazendo mais luz para esse tempo tenebroso, esse mundo tenebroso, bem como também trazendo a luz da Shekhinah, anunciando a unidade, a unicidade de Hashem, para que realmente as trevas possam ser vencidas dia a dia. O nosso compromisso é um compromisso no sentido nosso, falando nós, Benei Noach principalmente. O nosso compromisso é estar realmente divulgando o monoteísmo, a crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, aquele que não é homem, nem filho do homem, e portanto anunciar realmente como Noah fez, como Moisés fez, e entre Noah e Moisés nós temos os nossos patriarcas, que de forma muito concisa eles também estiveram anunciando no seu tempo, e a sua descendência seguindo a sua base, os patriarcas, sem sombra de dúvida, junto com as matriarcas, difundindo o monoteísmo. Então, nós podemos contemplar que o objetivo é trazermos realmente esta luz, a luz da Shekhinah, da presença divina. Com ela, nós estamos aí então, junto com os judeus, preparando o mundo para ser o lar de Deus. E nesse sentido,
nós precisamos estar vivendo, fortalecendo e levando em frente o monoteísmo. Não podemos nos calar, não podemos cair nas ciladas do tempo presente, em que com o seu sistema, o seu establishment, né, com as suas ideologias, né, aquela questão do politicamente correto, nós não podemos permitir que venhamos cair em suas armadilhas. Então, é por isso que o estudo da Torá é de fundamental importância para nós estarmos fortalecidos exatamente na palavra, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E nesse sentido, não são os faraós e nem os Ramã do tempo presente que vão trazer o medo, o pavor, o terror e muito menos ainda trazer a escravidão. Infelizmente nós estamos vivendo dias difíceis e também nós estamos percebendo aí, no bom sentido, um grande levante de médicos, especialistas, infectologistas, jornalistas sérios e corretos, alguns governantes também sérios e corretos, trazendo uma mensagem de que tudo aquilo que tem sido feito nesses últimos 16 meses aí, principalmente, com referência a essa questão que chamam de pandemia, né? É uma realidade, o vírus está aí, houve várias mortes, né? No Brasil, mais de 200 mil mortes. Lamentamos as vidas e os familiares que perderam seus queridos, mas também nós tivemos aí mais de 8 milhões de pessoas que foram curadas, outras tantas milhões de pessoas que tiveram um leve resfriado e já automaticamente já se tornaram imunes também ao vírus, né? E como diz muitos especialistas aí, e nas redes sociais tem vários vídeos, né, desses especialistas sérios que trazem a verdade, que desde o princípio, quando foi feito o fecha aqui, fecha ali, fecha acolá, na realidade estão usando, né, o sistema, né, está usando toda essa questão aí para realmente trazer sobre o povo o poder do faraó de antigamente, trazer o poder de Ramã de antigamente, domínio sobre as pessoas, sobre os povos, e aqueles mais poderosos, cada vez mais bilionários, multimilionários, e a população cada vez mais precisando da esmola das mãos deles, e por isso se tornam uma massa de manobra. Então, por isso, né, amados, o desafio para nós diário é: você confia no que eles dizem ou você confia no que Hashem diz? Você confia na promessa, né, enganosa deles que falam que estão te protegendo e fazendo o melhor por você? Ou você confia nas promessas de Hashem, que através dos milênios tem sido uma prova constante que ele não é homem e nem filho do homem para mentir? O que ele prometeu, ele cumpre. Então o nosso desafio diário vai ser esse daí. Por quê? Porque na verdade nós estamos numa guerra, é uma guerra entre o mal, entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. O que acontece nos dias atuais é a mesma coisa que aconteceu nos dias de outrora, onde realmente a guerra entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, ela sempre foi real. A cada tempo, a cada geração, o mal ele vai mudando a sua roupagem, vai mudando os seus atores, certo? Mas o pano de fundo é o mesmo. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, entre a luz e as trevas. E nós não podemos esquecer desta realidade. E nos dias atuais, na nossa
super era moderna, né? Nós estamos vendo aí que as pessoas elas são capazes, por causa da ambição do dinheiro, elas são capazes de matar muitas, milhões de pessoas para terem o domínio sobre as pessoas, através do terror, do medo, do pavor e das notícias diárias a cada momento de morte. Nós estamos vendo aí que as pessoas sim, né? Essas pessoas estão dentro daquela classe, né? Que é chamado de rachá, de perversos. Eles não têm amor ao próximo, não têm nem amor a si mesmo, porque o amor deles é o bolso, né? Como se dizia antigamente, o amor deles é o bolso, o Deus deles é o bolso, que significa o dinheiro, a riqueza, o poder financeiro. E nós estamos vendo aí multimilionários envolvidos em tudo isso daí, realmente patrocinando esse medo, pavor e terror e mais os vírus e companhia limitada para trazer realmente para o povo, trazer aquela questão, né? Ser subserviente, né? Ser escravos deles. Então por isso é importante realmente para eles que os povos sejam submetidos ao medo, ao pavor, ao terror. Já em novembro passado, as notícias que vinham da Europa já dizia que o índice de suicídio já tinha se multiplicado na Europa por causa desses governantes, desses globalistas, que têm trancafiado as pessoas e colocado a polícia na rua para prender quem estiver na rua. Milhões de pessoas perdendo seu trabalho, seu emprego, seu salário, sua dignidade, impedindo-os de levar a sua comida diária para a sua casa. Qual é o trabalho essencial? O trabalho essencial é todo aquele que a pessoa tem a dignidade de levar a comida para dentro de casa. Simplesmente isso. Aqueles que trabalham com dignidade para levar o seu sustento para dentro de casa, é essencial o seu trabalho. E milhões de pessoas lhe foram tirado esta dignidade. Então, infelizmente, né, os grandes noticiários, as grandes mídias, elas impedem que as notícias cheguem. Por isso que existe o quê? As redes sociais, para que se chegue o conhecimento das notícias, daquilo que está ocorrendo, daquilo que está acontecendo. Então não perca a visão, é uma guerra, e você está nessa guerra. Mesmo que você diga, eu não quero falar nada sobre política, eu não quero comentar nada sobre pandemia, mas você está bem no meio dela. Quer você queira ou não, você está no meio dela. Essa é a realidade. Por quê? Porque rachá, o perverso, e aqueles que estão a serviço do mal, eles não querem o seu bem. As trevas, elas não querem que você chegue à luz e que venha habitar na vida eterna na luz. É uma guerra. Então, por isso, as nossas armas essenciais estão fundamentada nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, mais todo o Tanar, os escritos, os profetas, salmos, os cânticos e também os livros da sabedoria dos nossos sábios através dos milênios que têm chegado até nós. Por isso, sempre com o olho atento àquilo que está acontecendo ao seu derredor, que as coisas estão acontecendo, ok? E tudo isso daí, amados, é para levar a um sistema mundial, seja ele conhecido como socialismo, comunismo, totalitarismo, etc e tal. Significa que é o governo mundial de um faraó. A liderança de um primeiro-ministro mundial
no estilo de Haman, que não pensa no bem do próximo em hipótese nenhuma. Então, vamos lá, fortalecer a nossa emuná. É importante que nós estejamos aí verdadeiramente cada vez mais acompanhando os nossos sábios, que nos trazem cada dia mais fortalecimento à nossa emuná, ok? Regina Marques, lá do Rio de Janeiro, né? Não assiste mais os noticiários, os canais, etc e tal, né? Porque só anunciam coisas ruins, é verdade, né? Quero viver o mês de Adar feliz, sonhar que dias melhores virão sim, e virão. O eterno é bom, o eterno é bom, né? E luz vai tirar a escuridão, sim, não resta dúvida. Por isso que nós precisamos brilhar cada vez mais através da Torá, né? O Marcone Oliveira está dizendo, né, coronavírus, né, esse bichinho aí, mas não pode trabalhar com piscinas, são proibidos trabalhar com vendas e etc e tal, né? Infelizmente o sistema aí está tirando os empregos das pessoas, né? Por isso que nós precisamos rogar realmente cada dia mais, né, levantar o nosso clamor ao Todo-Poderoso, para que realmente Ele ouça o nosso clamor e faz com que os perversos caiam por terra, né? Aos poucos nós estamos vendo aí alguns perversos caindo por terra. É só ver os noticiários aí que muitas lideranças políticas em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil, estão caindo, né? As lideranças perversas, né? Então, o clamor não pode cessar, o nosso clamor diário, ok? Vamos então para a nossa gota de sabedoria do Rebbe, né, que diz assim para nós no dia de hoje: aquele que retorna das trevas deve trazê-las consigo e convertê-las em luz. Ele deve aproveitar sua experiência para lançar-se cada vez mais alto, com uma força mais intensa. Portanto, aquele que retorna de longe é maior do que aquele que sempre esteve perto. O que importa não é tanto onde você se encontra, mas com que força está se movendo e em que direção. Ok? Aqui o nosso Rebbe, ele está dizendo para nós sobre aquela questão. Quem antes estava nas trevas e agora retornou à luz, ele precisa trazer consigo as trevas para convertê-la em luz. E dessa forma aproveitar a sua experiência para lançar-se cada vez mais alto com uma força mais intensa. Aqui o sentido que o Rebbe quer dizer para nós é o seguinte: as trevas você vai trazer consigo e vai convertê-la em luz para servir o Eterno. E o que é que você vai converter em luz? Aquilo que está nas trevas. É exatamente a coragem, a ousadia, né? A intrepidez, né? Aquela determinação, né, de ir em frente e fazer. Então esses são pontos positivos que nós encontramos realmente com a questão das trevas. Vejam bem o que eles fazem, aqueles que fazem tudo aquilo que é contrário aos mandamentos do Eterno, aos mandamentos da palavra. Eles não têm realmente nenhum medo de falar o que pensam, no sentido de que o seu ponto de vista, mesmo errado, eles põem a boca no trombone, eles têm a coragem, a intrepidez de sair, falar, anunciar, propagar, tudo aquilo que eles acham, né, que está certo dentro do seu próprio erro. Então é essa determinação, essa coragem, essa ousadia que estão a serviço das trevas, que nós precisamos trazê-la para que elas sejam realmente convertidas à luz. Então, para nós que vivemos outrora, né, no engano, na escuridão, nas trevas, e viemos para a luz monoteísta,
e estamos aprendendo a Torá cada dia mais, então nós temos que ter aquela mesma determinação que nós tínhamos antes, e nós não tínhamos vergonha de sair e falar, seja onde for, no ônibus, no trem, no metrô, com o vizinho, com os parentes, os conhecidos, os amigos, os inimigos. Você chegava lá e tocava o seu trombone, mesmo estando a serviço do erro, das trevas. Então é essa determinação que você precisa trazer e convertê-la na luz. Isso significa que você não pode ser um isentão, né? Ficar em cima do muro, não sou nem de cá nem de lá, né? Não, você tem que usar essa experiência de outrora aqui no caminho da luz, com mais ousadia, com mais intrepidez, né? Não ter vergonha da sua fé, certo? É levar mesmo à frente e anunciar mesmo, certo? Não com falta de educação, com violência, né? E etc e tal. Mas ter essa coragem de levar em frente a sua fé monoteísta. As pessoas precisam saber isso. Então a mesma ousadia que você tinha outrora, você precisa colocá-la agora a serviço da luz. E fazer isso realmente cada dia mais. Então por isso, né, nós viemos para cá a fim de podermos experimentar o retorno. Essa é a experiência suprema. Ou seja, a experiência suprema que Deus permitiu para nós é que viemos para esse mundo. E a nossa alma sabe da sua origem, no jardim das almas, no reino celestial, né? E ela sabe que ali é a sua origem, que ali tem que ser o seu retorno. Mas o Eterno permitiu com que ela viesse e habitasse o corpo que temos, para que nós pudéssemos experimentar realmente, né, termos a experiência do retorno, ou seja, o desejo de retornar para casa. E por isso, à medida que nós vamos adentrando no conhecimento da Torá, nós vamos aí fazendo com que a nossa alma seja fortalecida e ela tenha cada vez mais o desejo de retorno. Então, uma pergunta, né, que nós podemos fazer a nós mesmos: se eu soubesse que esse seria o meu último segundo de vida, o que eu faria para que a minha alma tenha força para retornar ao lar? Ou então podemos mudar a pergunta: se você soubesse que a pessoa que você mais ama fosse esse seu último segundo, o que você faria para que ela pudesse ter forças para fazer a sua alma retornar em paz e em comunhão com Hashem, com o Eterno? O que você faria? Então, por isso, nós não podemos nos furtar de vivermos e externar a nossa emuná, a nossa fé e confiança no Todo-Poderoso. Então, enquanto o mundo quer calar as duas vozes principais, que é exatamente Deus e família, é exatamente que nós precisamos ter essa experiência, termos esta ousadia de cada vez mais falarmos do nosso Deus e falarmos do valor da família, para que mais luz possa ser presente nesse tempo em que nós estamos vivendo, para que os dias sejam abreviados e que Mashiach, o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, possa se revelar e trazer a era messiânica para a redenção final, para entrarmos na vida eterna. Ok? Vamos então à nossa terceira aliá, a nossa terceira chamada à leitura da Torá, que está no capítulo 25 de Êxodo, e nós vamos do verso 31 até o capítulo 26 e o verso 14. Né? Nós estamos aí na orientação que Deus está dando para Moshe, e Moshe vai passar isso ao povo, aos artesãos, sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? Então vamos
Vamos para a nossa leitura, então, a nossa terceira aliá, que diz assim, capítulo 25, verso 31 de Êxodo, com comentários de Rashi. Então nós temos, né, a Torá escrita e ao mesmo tempo somado a ela os comentários de Rashi. Então por isso que nós vamos lendo e ao mesmo tempo junto com os comentários de Rashi, ok? Então assim diz, capítulo 25, verso 31 de Êxodo, sobre o candelabro, né? Mais conhecido como menorá. Farás um candelabro de ouro puro, o candelabro será moldado como que as marteladas. A sua base de 3 pés em forma de caixa, sua haste central vertical, seus cálices decorativos, suas esferas em forma de maçã, e suas flores serão do mesmo todo, de um único lingote de ouro. Não serão feitos de peças de ouro separadas e posteriormente unidas. O candelabro terá 18 larguras de mão de altura. 6 braços sairão diagonalmente de seus 2 lados. 3 braços no candelabro de um lado e 3 braços de outro lado. Os braços sairão da haste principal à altura da 9ª, 11ª e 13ª largura de mão, a partir do chão. Eles se estenderão para cima, atingindo a altura da haste central. Haverá 3 cálices gravados, bem como uma esfera e uma flor sobre as 3 larguras de mão superiores de um braço, e 3 cálices gravados, bem como uma esfera e uma flor sobre as 3 larguras de mão superiores do braço seguinte. Assim será para todos os 6 braços que saem da haste do candelabro. Sobre a haste do candelabro haverá 4 cálices, 3 nas 3 larguras de mão superiores, como nos outros 6 braços, e um na 6ª largura de mão a partir do chão, abaixo do ponto em que os braços começam a sair da haste. As 2 esferas e as 2 flores da haste serão gravadas. Uma esfera e uma flor estarão situadas nas 3 larguras de mão superiores da haste, como nos outros 6 braços. A 2ª esfera e a 2ª flor estarão situadas junto ao cálice, na 6ª largura de mão. Haverá ainda uma flor logo acima da base. A base, seus pés e esta flor, juntos terão 3 larguras de mão de altura. Depois da leitura, né, com os comentários de Rashi, nós fazemos a leitura com os comentários de Rashi, para que nós possamos aí estarmos obedecendo mitzvot, né, mandamentos da Torá, mandamentos dos nossos sábios, mandamentos dos nossos rabinos, né, mandamentos do nosso Rebbe, né? E depois nós vamos trazer aqui com mais detalhe, principalmente no campo espiritual, o significado de todas essas questões aqui, na medida do possível, aquilo que os sábios trazem para nós. Portanto, depois da leitura, nós vamos entrar um pouco mais profundo com referência aos utensílios e a construção do Mishkan. Verso 35, além das esferas que acabam de ser mencionadas, haverá uma esfera situada na haste debaixo dos 2 primeiros braços, isto é, no ponto da haste de que saem os braços. Outra esfera estará situada debaixo dos 2 braços seguintes, isto é, no ponto da haste que eles saem. E uma terceira esfera estará situada debaixo dos 2 últimos braços, isto é, no ponto da haste de que eles saem. Essas 3 esferas servirão assim de bases para todos os 6 braços que saem da haste do candelabro. Haverá, portanto, 9 flores, 11 esferas e 22 cálices no candelabro.
Juntamente com a base, a haste e os cálices e as flores, as esferas, conforme já ditas, e os braços do candelabro serão do mesmo todo. Será todo ele martelado de um único lingote de ouro puro. Então imagine, para fazer a menorá, né, o candelabro, era uma peça, um lingote único de ouro. Então imagine o tamanho desse lingote de ouro e depois ele sendo moldado por uma peça só, né, no candelabro. Fará 7 lâmpadas para ele separadamente. Essas lâmpadas não serão marteladas do mesmo lingote único de ouro. Molda essas lâmpadas de maneira tal que, quando o sacerdote oficiante acender suas lâmpadas, elas iluminarão em direção ao seu centro. Faz suas pinças usadas para posicionar os pavios e removê-los depois de usados, e suas pás usadas para remover as cinzas que restam depois que os pavios se apagam, também de ouro puro. Ele será feito juntamente com todos esses utensílios, exceto as suas lâmpadas, de 1 talento, aproximadamente 48 quilos de ouro puro. Além disso, faz degraus de pedra para o sacerdote subir, a fim de acender as lâmpadas. Moshe não compreendeu todos os detalhes das instruções para a produção do candelabro, então Deus lhe mostrou a imagem de um candelabro de fogo com os seus utensílios. Em seguida disse-lhe: observa suas formas que te são mostradas no monte, e faze-os desta maneira. Ainda assim, era complicado demais para Moshe visualizar, de modo que Deus lhe disse que simplesmente jogasse o ouro no fogo e ele assumiria a forma correta, né? São milagres e mais milagres que aconteceu para com os israelitas a partir de dentro do Egito e depois da saída do Egito, a cada passo, a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada milênio. Ele continua o mesmo. A partir do capítulo 26, agora vamos ver sobre a questão das cortinas, né? E depois, né, as coberturas, cortinas, e depois nós vamos ver qual a ligação que há conosco nesse sentido, tanto para com o povo judeu, para com aqueles que assumem a posição monoteísta também. Deus então deu instruções a Moshe para a fabricação das coberturas que formariam o telhado e forrariam as paredes externas do tabernáculo. Tu vais mandá-los fazer a primeira cobertura do tabernáculo de 10 tapeçarias. Essas tapeçarias serão tecidas com fios compostos de 24 filamentos, 6 filamentos de linho torcidos, 6 filamentos de lã azul celeste torcidos, 6 filamentos de lã púrpura torcidos e 6 filamentos de lã escarlate torcidos. Tu vais mandá-los fazê-las com desenho tecidos de querubins. Esses querubins terão a aparência de leões de um lado das tapeçarias e de águias do outro lado. O comprimento de cada tapeçaria será de 28 cúbitos, e a largura de cada tapeçaria será de 4 cúbitos, sendo todas as tapeçarias do mesmo tamanho. Trazendo na metragem, né, em metros, né, então 28 cúbitos seria em torno mais ou menos de 13 metros e 44 centímetros. Então seria o seu comprimento. E a largura seria em torno de 1 metro e 92 centímetros. Verso 3. 5 tapeçarias serão unidas uma à outra com costura, e as outras 5 serão igualmente unidas uma à outra com costura. Assim haverá 2 conjuntos de tapeçarias,
cada um medindo 28 cúbitos por 20 cúbitos, né? Ou seja, 28 cúbitos em torno de 13 metros e 44 centímetros e 20 cúbitos em torno de 9 metros e 60 centímetros, ok? Tu vais mandá-los fazer laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da tapeçaria, na extremidade do primeiro conjunto, e vais mandá-los fazer o mesmo ao longo da borda da última tapeçaria do segundo conjunto. Tu vais mandá-los fazer 50 laçadas na primeira tapeçaria e vai mandá-los fazer 50 laçadas ao longo da borda da tapeçaria do segundo conjunto, estando cada laçada perfeitamente alinhada com a que lhe corresponde. Tu vais mandá-los fazer 50 colchetes de ouro e unirás as duas séries de tapeçarias uma à outra com os colchetes, de modo que a cobertura do tabernáculo virá a ser uma só. Portanto, os dois conjuntos de tapeçaria unidas, né, terão juntos 28 cúbitos de largura, ou seja, em torno de 13 metros e 44 centímetros, e terão 40 cúbitos de comprimento, que gira em torno de 19 metros e 20 centímetros. Como será explicado mais adiante sobre o tabernáculo, em si o tabernáculo tem 12 cúbitos de largura e 32 cúbitos de comprimento e 10 cúbitos de altura, né? Então seria o tabernáculo, né, ali no deserto, né, em torno de 19 metros e 20 centímetros de comprimento e 5 metros e 76 centímetros em torno da sua largura. E então, dessa forma aí, nós temos aí a questão, mais ou menos em metros, sobre a questão de medidas na questão do tabernáculo, ok? Logo quando se estender essa cobertura sobre o tabernáculo, deixando-se a entrada da frente descoberta, a sua largura cobrirá os 12 cúbitos de largura na sua entrada, em torno de 5 metros e 76 centímetros. E 8 cúbitos superiores da face externa de cada parede lateral, 3 metros e 84 centímetros mais ou menos. O seu comprimento cobrirá os 32 cúbitos de comprimento do tabernáculo e os 8 cúbitos superiores da face externa da parede posterior. As laçadas e colchetes ficarão na face inferior das tapeçarias visíveis do interior do tabernáculo. Para a segunda cobertura, tu vais mandá-los fazer mantas de pelo de cabra sobre as tapeçarias, como tenda para estender sobre as tapeçarias, que compõem a primeira cobertura do tabernáculo. Tu vais mandá-los fazer não 10, como no caso das tapeçarias, mas farás 11 dessas mantas. O comprimento de cada manta será de 30 cúbitos, em torno de 14 metros e meio mais ou menos, e a sua largura de manta será em torno de 4 cúbitos, em torno de quase 2 metros, sendo todas as 11 mantas do mesmo tamanho. Tu vais mandar os artesãos unir 5 das mantas em separado, com costura, formando um conjunto de 30 cúbitos de comprimento e 20 cúbitos de largura, e unir as 6 mantas restantes em separado, com costura, formando um conjunto de 30 cúbitos de comprimento e 24 cúbitos de largura. Quando estenderes a cobertura de pelo de cabra sobre o tabernáculo, dobrarás metade da sexta manta desse segundo conjunto, isto é, 2 cúbitos dessa cobertura sobre a entrada na frente da tenda,
isto é, do tabernáculo, como será explicado daqui a pouco. Tu vais mandar os artesãos fazer 50 laçadas de pelo de cabra ao longo da borda da última manta do primeiro conjunto e 50 laçadas de pelo de cabra ao longo da borda da última manta do segundo conjunto. Tu vais mandá-los fazer 50 colchetes de cobre e vais mandá-los introduzir os colchetes nas laçadas, unindo assim as duas metades da tenda de pelo de cabra e tornando-a uma só cobertura, de 30 cúbitos de largura e 44 cúbitos de comprimento. Desses 44 cúbitos, 32 cobrirão o comprimento do tabernáculo, 2 penderão sobre a entrada da frente, conforme explicado há pouco, e 10 cobrirão completamente a parede posterior. As laçadas e os colchetes ficarão na face superior das mantas. Assim, no que se refere à sobra superposta das mantas da tenda de pelo de cabra, que ultrapassam as tapeçarias, uma meia manta excedente penderá sobre a entrada do tabernáculo, e a outra meia manta excedente dependerá sobre o fundo do tabernáculo, indo além das tapeçarias que o cobrem. Quanto aos 2 cúbitos excedentes na largura dessa cobertura, que ultrapassam a largura das tapeçarias, o cúbito excedente em uma e outra extremidade do comprimento do tabernáculo, indo além de sua cobertura inferior, para cobri-lo. Logo, o fundo do tabernáculo estará completamente coberto, enquanto um cúbito na parte inferior das paredes laterais ficará exposto. Como as tapeçarias são mais bonitas que a cobertura de pelo de cabra, é conveniente que as primeiras sejam protegidas pelas últimas. Tu vais mandá-los fazer também uma tapeçaria coberta que funcionará como um telhado sobre a tenda, de pelo de cabra, de couros de carneiro tingidos de vermelho. Medirá 30 cúbitos por 10, e, portanto, cobrirá apenas o espaço interno do tabernáculo. Não os lados nem o topo das pranchas. Manda-os fazer ainda uma quarta cobertura, um telhado de couros de tarraxe, para ser posto por cima do telhado de couros de carneiro. Essa cobertura também medirá 30 cúbitos por 10. Os couros de tarraxe serão colocados na posição mais alta por serem os mais belos de todos os couros, e porque a formosura lhe é intrínseca, não adicionada por tingimento. Segundo outra opinião, porém, os couros de carneiro e os couros de tarraxe seriam unidos, formando uma única cobertura. Amém. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliada. Depois da leitura com os comentários de Irache, então agora vamos entrar um pouco mais no aprendizado espiritual que nós temos sobre estas questões. Então, primeiro vamos dizer assim, a leitura não deixa de ser um pouco cansativa, não resta dúvidas, né? Mas é uma mitzvah, então cumprimos a mitzvah. Então agora nós adquirimos o mérito, por assim dizer, né? De podermos agora saborearmos a sobremesa, que seria o quê? Os ensinamentos a níveis um pouco mais profundos, mais elevados, do aprendizado real para as nossas vidas. É isso que o Rebbe diz. Precisamos ler a Torá, ouvir a Torá com os comentários de Irache, conviver com ela diariamente. Certo? Essa é a mitzvah. E com os ensinamentos dos sábios a nível mais profundo, mais elevados, com os próprios comentários também do nosso Rebbe Menachem Mendel, então agora nós vamos dizer assim,
vamos para aquela parte mais prazerosa, mais saborosa, no sentido de, entre aspas, uma sobremesa, o aprendizado espiritual para nós, ok? Então vamos lá. Primeira questão, por que um tabernáculo? Por que um tabernáculo? Então nós temos aí, segundo os nossos sábios, eles dizem assim, depois que Deus deu a Torá representa a sua filha preciosa. Ao povo judeu, pediu-lhes que construísse um tabernáculo mexicano, um tabernáculo no deserto, no qual a sua Shekhinah, a sua presença, residiria permanentemente na terra. Dentro desse escopo, os nossos sábios dizem assim, que um rei ele tinha a sua única filha para casar. Então, dessa forma, né, o príncipe que veio para desposá-la, e depois do cerimonial de casamento, então chegou o momento da partida. O príncipe, com a sua esposa, a filha do rei, teria que ir embora. E o rei, pesaroso por apartar-se, né, da sua filha única, querida, então ele disse ao príncipe, né, ao seu genro, ao marido da sua filha, faça um compartimento para que eu possa estar ali, junto com vocês, para que eu não me aparte nem da minha filha e nem de você. Dentro desse sentido aí, em que o rei ele pede, né, para o príncipe ele construir um quarto para que ele possa estar ali junto com eles, então, dentro desse sentido, é que os sábios trazem para nós sobre essa questão da filha preciosa, a filha do rei, o príncipe, o povo judeu, o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É o filho primogênito, o príncipe da família. Então é ele que tem a preeminência, é ele que tem realmente o valor e o título de ser o primogênito e, portanto, o príncipe. Então, esse príncipe, ele desposou a filha do rei, a Torá. E o rei, o Eterno, né, que deu a filha ao povo judeu, então ele disse, faça um quarto extra para mim, onde quer que se estabeleça, onde quer que vocês se estabeleçam, de maneira que eu possa viver perto de vocês. Por isso, o tabernáculo no deserto, o Mishkan e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, é esse quarto para o rei estar presente constantemente. Ok? Nesse sentido, nós temos aí então, segundo os nossos sábios, onde ele nos fala sobre a questão de 3 parábolas, né? Aqui compara o tabernáculo, dizendo, Deus anunciou ao povo judeu, vocês são meu rebanho, eu sou o pastor. Por isso que nós temos lá Terrilim 23, né, que fala Rashem, Roi, né, o Eterno é o meu pastor. Assim como um pastor assim como o pastor arma uma tenda perto das ovelhas para cuidá-las, eu desejo ter uma morada perto de vocês. Vós, o povo judeu, sois o meu vinhedo. Primeiro, nós temos ele ali como eu sou o pastor. Vocês o meu rebanho. Segundo, vós sois meu vinhedo. E eu, Deus, o guardador do vinhedo. Aquele que cuida do vinhedo normalmente vive em uma choupana perto do vinhedo. Aquela casinha, né, sem nenhum conforto praticamente, para que ele possa estar ali vigiando o vinhedo. De onde possa observá-lo para assegurar-se de que não entrem ladrões. Construam, pois, uma choupana para mim junto ao vinhedo. Né? Então, o povo judeu é o vinhedo, o Eterno é o guardador do vinhedo, então ele é o vinhateiro. E a terceira comparação nessa parábola é onde que, né, os sábios trazem dizendo, Deus diz, vós, ó povo judeu, também sois meus filhos, e eu, Deus, sou o vosso pai.
E é uma grande honra para os filhos viver em um lar próximo ao pai. E também é uma honra para o pai viver perto dos filhos. Portanto, nós temos nessas 3 parábolas, nós temos as 3 chaves principais de cada uma delas. Primeiro, um pastor. Segundo, o vinhateiro. E o terceiro, um pai. Porque não basta uma comparação, né? Vem 3 comparações, o pastor, o vinhateiro e o pai. Porque é necessário haver 3 parábolas diferentes? Na verdade, segundo os nossos sábios, esses 3 momentos diferentes são 3 momentos diferentes na história do povo judeu. Em cada época, Deus manteve uma relação distinta com o povo judeu. Primeiro, quando o povo de Israel perambulou pelo deserto, Deus morava em um tabernáculo parecido com uma tenda de pastor, o Mishkan. Um pastor não vive em um lugar fixo, segue o rebanho onde este vai para pastar e arma sua tenda perto das ovelhas para protegê-las e procurar-lhes fornecer a eles comida. Do mesmo modo, Deus seguiu o povo judeu pelo deserto. O povo não parava, ele não ficava fixo, não ficou fixo para sempre. Então eles tiveram as suas jornadas até chegar à terra prometida. Então aqui nós temos o rebanho que vai em várias jornadas, vai se estabelecer em vários pontos, né? E ali o Mishkan é armado, ou seja, ali então é armada a tenda do pastor para cuidar do rebanho, para que os predadores não venham matar, destruir o rebanho, ok? Os nossos sábios falam que através da Torá foram construídas 2 arcas. Uma arca, ela ia na frente do povo, e a arca contendo o testemunho, né? As tábuas do testemunho, os 10 mandamentos, continuava ali atrás junto com o povo. Esta arca que ia à frente, ela ia soltando faíscas para tudo quanto é lado. E os animais peçonhentos e selvagens eram mortos, para que o povo pudesse continuar a sua jornada em segurança. Está aí o cuidado do bom pastor. A segunda questão da parábola nos diz assim: em Israel, o rei Salomão construiu o templo sagrado para Deus, um edifício de pedra em Jerusalém. Assim como o vinhateiro cuida do vinhedo, do mesmo modo Deus protegeu a terra de Israel de todos os seus inimigos. Mesmo assim, o templo sagrado foi comparado apenas a uma choupana e não a um lugar permanente, pois não durou para sempre. Deus predisse que o templo sagrado continuaria existindo somente enquanto os filhos de Israel guardassem fielmente a Torá. Quando abandonaram as mitzvot, os mandamentos de Deus, o templo sagrado, tanto o primeiro como o segundo, foram eventualmente destruídos. Por isso que os 2 primeiros templos, eles são comparados pelos sábios nas parábolas de choupana. Por isso que eles foram destruídos. Porque se ele fosse permanente, ninguém poderia destruí-lo. Por isso, aí nós temos o terceiro tópico da parábola, onde diz: quando o Mashiach, o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach vier, Deus nos der o terceiro templo, esse será comparado a um lar, pois durará para sempre. Então todos verão que Deus é nosso Pai e que somos seus filhos. Ou seja, os 2 primeiros templos foram destruídos, por isso que foram comparados a uma choupana. Mas o terceiro templo, que na era messiânica será reconstruído, ele já não será comparado a uma choupana, mas ele vai ser comparado a um lar. E sendo comparado a um lar, significa que ele é permanente. Por isso que o terceiro templo, ele será maior nas suas dimensões físicas, de medidas, certo? E ele será mais elevado, porque ele será superior em todos os níveis
aos 2 primeiros templos, certo? E por isso será permanente, ou seja, aqui no planeta Terra, em Jerusalém, o 3º templo será reconstruído pelo Mashiach, o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach. Até agora não se revelou o justo e o verdadeiro Mashiach. O que apareceu por aí foram pretensos candidatos a serem Mashiach. Mas quando o verdadeiro Mashiach se revelar, se manifestar, então uma das coisas da era messiânica é exatamente esta: a construção do 3º templo, que será definitivo e será comparado a um lar. O Pai, Ele, o Todo-Poderoso, Ele será único, reverenciado, adorado como deve ser. E então todos os povos, todas as nações, literalmente, verão que sempre o filho primogênito, o povo judeu, sempre foi o filho primogênito e sempre foi o filho primogênito de Deus. E as nações poderão saborear o prazer de serem também chamados de filhos de Deus. Mas o povo de Israel continuará sendo o primogênito, como é desde o princípio, ok? Então aí nós temos essas 3 questões aí que os sábios nos trazem, né? Quando a ordem da construção do tabernáculo foi dada, né? Apesar de construir um tabernáculo, de ter sido decretada somente após, né, o pecado do bezerro de ouro, a Torá, ela registra de antemão, né, os fatos, como construir o Mishkan. As porções da Torá que lidam com o tabernáculo, que é a Terumá, que nós estamos estudando essa semana, que é a 19ª Parashá, Terumá. A Parashá da semana que vem é a 20ª, que é Tetzaveh, que precedem o relato do pecado do bezerro de ouro, que vai ser na outra porção, a 21ª, a Kitzá. Então hoje nós estamos na Parashá Terumá, e nós estamos no capítulo 25 até o capítulo 27, verso 19. A Parashá da semana que vem, Tetzaveh, a 20ª, nós estaremos no capítulo 27 a partir do verso 20 e vamos até o capítulo 30, verso 10. Aí na outra semana nós vamos entrar na 21ª Parashá Kitzá, que nós estaremos então no capítulo 30, verso 11 e até o capítulo 34, verso 35, onde nós estaremos realmente vendo o acontecimento do famoso pecado do bezerro de ouro. Então, após o pecado do bezerro de ouro, Moshe implorou incessantemente que Deus perdoasse o povo judeu e finalmente conseguiu perdão. No obstante, Moshe não estava satisfeito e indagou a Deus: como ficará evidente às nações ou diante das nações que tu realmente perdoaste teu povo? Explicou então Deus, né? Respondeu Deus que os filhos de Israel construam um tabernáculo. Lá oferecerão sacrifícios, os quais aceitarei, e esta será a prova pública de meu amor renovado a meu povo. Então a Torá, ela inverte a ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos, a fim de ensinar-nos que Deus prepara o antídoto para o veneno da idolatria, para uma falha mesmo antes desta ter sido realmente cometida. Deus previu o pecado do bezerro de ouro, portanto ele arquitetou antecipadamente a ideia de construir o tabernáculo. Através do pecado, o povo judeu forçou a Shekhinah a retroceder do céu para a terra, por intermédio do tabernáculo. Contudo, a Shekhinah poderia, dessa forma, retornar à terra. Com o pecado de ouro, com o pecado do bezerro de ouro, a Shekhinah, ela se ausentou. Por um breve momento, ela se ausentou do universo. Para nós entendermos isso.
Então, naquele momento em que a Shekhinah, a presença divina, ela estava presente ali, no Monte Sinai, né? Então veio a comunhão entre o divino e o humano. E eles fizeram a caminhada. Então Deus estava no meio do povo, por assim dizer, através da sua Shekhinah. Quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro lá na frente, então essa presença divina, ela se ausentou do meio do povo. Então ela foi para as alturas. E quando ela foi para as alturas, então houve aquele espaço, realmente, aquele espaço de escuridão, de trevas para o povo de Israel. O que Moisés fez? Imediatamente ele subiu no monte e foi rogar a Hashem. Perdão, Hashem, perdoa o teu povo. O que as nações vão dizer? Tiraste o teu povo do Egito para morrer no deserto? Perdoa o teu povo ainda é como uma criança, não sabe direito as coisas. Nessa jornada espiritual, eles estão aprendendo. E Moisés ficou rogando a Hashem no monte, na presença de Hashem, rogando o perdão. E Deus deu o perdão. E aí Moshe falou, mas Senhor, como que as nações vão saber se de fato o Senhor perdoou ou não o nosso povo? Aí ele disse, vocês vão construir o templo, ali vocês farão sacrifícios, e ali então eu aceitarei os vossos sacrifícios, certo? Então dessa forma, com o envolvimento humano, o envolvimento do filho primogênito, o povo judeu, na construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, então aí o homem se envolveu com Deus novamente. Então até aí era só vindo de cima as ações divinas. A partir desse momento o povo se une com Deus. Então os homens se tornam mais espirituais através do povo judeu. E então a Shekhinah, a presença divina, ela volta a estar presente. Ok? Então é nesse sentido aí. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente, que nós temos aí sobre a questão, a arquitetura da santidade, né? Segundo o nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele nos traz para nós a respeito da santidade na arquitetura. Então nós temos aí diante da nossa paraxá e principalmente do livro de Shemot, a Torá descreve, né, de forma minuciosa os detalhes e em grande extensão a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, que foi a primeira casa de culto coletivo do povo judeu. Então essas instruções, né, são dadas, e cada item do próprio tabernáculo, as estruturas, cortinas, os vários objetos que ele continha, né, as suas dimensões, medidas, pesos, etc. e tal. Então nós temos aí diante de nós. Então assim, por exemplo, quando nós lemos, né, lá no capítulo 26 de Shemot, versos 8 a 14, fazei o tabernáculo de 10 cortinas de linho finalmente retorcido, e fios azuis, roxos e escarlates, com querubins trançados nelas por um talhador qualificado. Todas as cortinas terão o mesmo tamanho. Faça cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Todas as 11 cortinas terão o mesmo tamanho. Faça estruturas de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação deve ter, né, as suas medidas, etc. e tal. Então, quando nós lemos estas coisas e assim por diante, segundo o nosso rabino Jonathan Sacks, mas por que precisamos, né? Ele traz para nós essa reflexão. Por que precisamos saber quão grande era o tabernáculo? Não teria duração infinita. O seu principal uso foi durante os anos do deserto. Ao final foi substituído pelo templo, lá em Jerusalém, o Beit HaMikdash. Uma estrutura completamente maior e mais magnífica. Qual é então o significado eterno das extensões dessa construção modesta e portátil?
Para colocar a questão ainda mais nitidamente, não é a própria ideia de um tamanho específico para a casa da Shekhinah, a presença divina, sujeita a uma percepção incorreta. Um Deus transcendente não pode ser contido no espaço. Ele é Ein Sof, o infinito. Como é que ele vai ser contido, né, num determinado espaço? Então o rei Salomão disse lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, mas Deus realmente habitará na terra? Os céus mesmo, os céus mais altos, não podem contê-lo, quanto menos este templo que eu construí. E Isaías, disse o mesmo em nome do próprio Deus. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. Onde está a casa que você vai construir para mim? Onde estará o meu repouso? Isaías 66, 1. Portanto, nenhum espaço físico, por mais que seja, é grande o suficiente para acolher a presença divina. Por outro lado, nenhum espaço também é muito pequeno. Assim diz o Midrash dos nossos sábios de forma marcante. Quando Deus disse a Moshe, faça para mim um santuário, disse Moshe com assombro, a glória do santo, bendito seja, preenche o céu e a terra, e ainda se manda, faça para mim um santuário? E Deus respondeu, eu não penso como você pensa. 20 tábuas no norte, 20 no sul e 8 no oeste são suficientes. Na verdade, eu descerei e confinarei a minha presença, Shekhinah, mesmo dentro de um cúbito quadrado. Então, que diferença poderia fazer se o tabernáculo fosse grande ou pequeno? De qualquer maneira, era um símbolo, um foco da presença divina, que está em toda a parte. Onde quer que os seres humanos abram o seu coração a Deus, suas dimensões não deveriam importar. Então, encontrei uma resposta de forma inesperada, segundo o rabino Jonathan Sachs, de abençoada memória. Ele disse, encontrei uma resposta de forma inesperada e indireta há alguns anos. Eu fui à Universidade de Cambridge para participar de uma conversa sobre religião e ciência. Quando a sessão terminou, um membro do público se aproximou de mim, um homem calmo e despretensioso, e disse, escrevi um livro que acho interessante para você, vou lhe enviar. Eu não sabia na época quem era aquela pessoa. Uma semana depois, o livro chegou, intitulava-se Apenas 6 Números. Subtítulo, As Forças Profundas que Moldam o Universo. Com um choque, eu descobri que o autor era então o Sir Martin, agora Barão Rees, astrônomo real, astrônomo do rei, no caso específico lá na Inglaterra, astrônomo da rainha, né? Mais tarde ele foi presidente do Royal Society, o mais antigo e famoso corpo científico do mundo, e mestre no Trinity College de Cambridge. Em 2011, ele ganhou o prêmio Templeton. Eu estava falando com o cientista mais ilustre da Grã-Bretanha e seu livro era apaixonante. Explicava que o universo é moldado por 6 constantes matemáticas que, se tivessem variado por um milionésimo, não é nem um milésimo, é milionésimo, é dividindo ainda o milésimo em outras partes inferiores. Então explicava que o universo é moldado por 6 constantes matemáticas, que se tivessem variado por um milionésimo ou trilionésimo de graus, não teriam resultado em nenhum universo, ou pelo menos em nenhuma vida. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, por exemplo, o universo teria expandido ou implodido
de forma a impedir a formação de estrelas ou planetas. Se a eficiência nuclear tivesse sido ligeiramente inferior, o cosmo consistiria apenas em hidrogênio, nenhuma vida teria emergido. Se tivesse sido ligeiramente superior, teria havido rápida evolução estelar e decadência, não deixando tempo para a vida evoluir. A combinação de improbabilidades foi imensa. Os comentaristas da Torá, especialmente o falecido Nehemiah Leibovitz, chamaram a atenção para o modo como a terminologia da construção do tabernáculo é a mesma usada para descrever a criação do universo por Deus. O tabernáculo era, em outras palavras, um microcosmo. Ou seja, resumido, simples, assim como Deus criou o universo em todas as suas particularidades, em todas as suas medidas, em toda, como diz ali, em toda medida de milionésimo ou trilionésimo de graus, ou mesmo toda a medida da eficiência da força da gravidade, ou mesmo toda a eficiência nos seus mínimos detalhes, mínimos dos mínimos detalhes da eficiência nuclear, tudo o cuidado que Deus teve para fazer a sua criação foi o mesmo cuidado que ele teve para a construção do Beit Hamikdash, ou primeiramente o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então cada medida fez com que o Mishkan, o tabernáculo no deserto, se tornasse um microcosmo. Ou seja, todo o universo ele foi resumido no planeta Terra. E dentro deste universo, o microcosmo da criação se tornou na Terra, no deserto, o Mishkan, o microcosmo. Posteriormente, em Jerusalém, o Beit Hamikdash. Ok? Então, o tabernáculo era, em outras palavras, um microcosmos, um lembrete simbólico do mundo que Deus criou. O fato da divina presença descansar dentro dela não sugere que Deus está ali e não lá, nesse lugar ou naquele lugar. Tem a intenção de sinalizar poderosa e claramente que Deus existe em todo o cosmo. Então significa que nós não podemos ter a ideia que Deus está exclusivamente naquele lugar. É isso que o rabino Jonathan Sacks traz. Nós não podemos perder a visão que Deus está em todos os lugares sem exceção, ok? Então é uma estrutura feita pelo homem para espelhar e concentrar a atenção no universo divinamente criado. É no espaço, o que o Shabat é no tempo, um lembrete da criação. Então, na realidade, é um lembrete da criação. As dimensões do universo são precisas, matematicamente exatas. Se elas diferissem, mesmo no menor grau, o universo ou a vida simplesmente não existiria. Só agora os cientistas começam a perceber tal precisão e até esse conhecimento parecerá rudimentar para gerações futuras. Estamos no limiar de um salto quântico em nossa compreensão de toda a profundidade das palavras. Como diz Terrilim, Salmo 104, verso 24. Quão abundantes são tuas obras, ó Deus! Tu as fizestes todas com sabedoria. A palavra sabedoria aqui, como nas muitas vezes que ocorre no relato
da construção do tabernáculo, simplesmente significa precisão, artesanalmente exato. Ou seja, uma precisão milimétrica, ou milionésimo, ou trilionésimo de graus, ou a força na sua mínima medida de gravidade, força gravitacional, ou simplesmente, né, na eficiência nuclear, no seu mínimo de medida. Tudo nos faz como um lembrete da criação. Então, por isso, a palavra sabedoria significa exatamente precisão, artesanalmente exato, segundo nos diz Maimônides. Em outro lugar da Torá, há a mesma ênfase em dimensões precisas, a saber, a arca de Noé, a arca de Noé. Disse Deus em Bereshit, Gênesis capítulo 6, versos 14 a 16. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, faça quartos nela e cubra, com piche por dentro e por fora, e assim que a edificarás, a arca será de 300 cúbitos de comprimento, e 50 cúbitos de largura e 30 de altura. Faça um telhado para ela, deixando debaixo do telhado uma abertura de 1 cúbito de altura ao redor. A razão é semelhante ao caso do tabernáculo. A arca de Noé simbolizava o mundo em sua ordem divinamente construída. A ordem que os seres humanos haviam arruinado pela sua violência e pela sua corrupção. Deus estava prestes a destruir aquele mundo, deixando apenas Noé, a arca, e o que ela continha como símbolos do vestígio da ordem que restou, com base na qual Deus criaria uma nova ordem. A precisão importa, a ordem importa. O deslocamento de alguns dos 3,1 bilhões de letras no genoma humano pode levar a devastadoras condições genéticas. Ou seja, o deslocamento de alguns dos 3,1 bilhões de letras no genoma humano. Você já pensou nisso? Ou seja, você é formado de letras. Lembram da meditação lá de Bereshit? Que Deus criou todas as coisas pela palavra. E qual é a palavra que ele criou? Que palavra que ele usou? Ele usou as 22 letras do alfabeto hebraico. Ou seja, tudo foi criado por letras. Por isso que o Rebbe Menachem Mendel, num dos seus ensinamentos, ele diz: nada mais há do que palavras. Existem apenas palavras, letras. Você é uma palavra. Você foi formado por letras. E agora os cientistas vêm confirmando isso. Você é formado por 3,1 bilhões de letras no seu genoma humano. O famoso efeito borboleta, a batida de uma asa de borboleta em algum lugar pode causar um tsunami em outros lugares. A milhares de quilômetros de distância, nos diz que pequenas ações podem ter grandes consequências, certo? Ou seja, usando a expressão, como que acontece um tsunami? Com uma pequena onda lá atrás, que à medida que ela vem avançando, ela vai aumentando. Então é o famoso efeito borboleta. Essa era a mensagem que o tabernáculo pretendia transmitir. Deus cria ordem no universo natural. Somos encarregados de criar ordem no universo humano. Isso significa ter cuidado do que dizemos, no que fazemos e no que devemos evitar fazer.
Há uma coreografia precisa para a vida moral e espiritual, pois há uma arquitetura precisa para o tabernáculo. Ser bom, especificamente ser santo, não é uma questão de agir como o Espírito nos move. É uma questão de nos alinharmos à vontade daquele que criou o universo. Lei, estrutura, precisão, dessas coisas o cosmos é feito e sem elas deixaria de existir. Era para assinalar que o mesmo se aplica ao comportamento humano, que a Torá registra as dimensões precisas do tabernáculo e da arca de Noé. Vamos para uma conversa simples. Vamos para o nosso arroz com feijão agora, ok? Para poder todos entender de uma forma bem simples. Você é as medidas da arca de Noé. Você é as medidas do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Você é a medida do Beit Hamikdash em Jerusalém. Consegue entender isso? Você é essa medida. Por isso que os cientistas chegaram a 3,1 bilhão de letras do genoma humano. Você é palavra. Você foi formado por letras. Por isso que escrito está: e disse Deus. Haja luz, água, terra seca, animais, aves, tatará, tarará e parapapá. Tudo foi formado. Mas no momento principal, para a entrada de Shabat, no final do sexto dia, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim ele o fez. E ele disse: isto é muito bom, a obra-prima da criação. Ou seja, o ser humano foi formado, foi criado pelo Criador, o único Criador, com palavras, por letras. Você é palavra. Você é formado por letras. Por isso, lei, estrutura, precisão, assim como foi exigido na criação do universo, como foi exigido na arca de Noé, como foi exigido precisão, lei, estrutura, no Mishkan, o tabernáculo no deserto, a sua construção, a mesma exigência, lei, estrutura, precisão para a construção do Beit Hamikdash em Jerusalém, o templo. Assim você é. Lei, estrutura e precisão. Por que você fica doente? Alguma medida foi diminuta. Você deixou de fazer alguma coisa. Por que aumenta o sofrimento do ser humano? Porque ele acrescentou uma medida que não precisava acrescentar. Como exemplo, uma medida a mais. Não bastou o único Deus? Criaram a idolatria, uma medida a mais. Isso foi desproporcional e ruiu o mundo de então. Dilúvio, Sodoma e Gomorra, a destruição, resumindo a história, a destruição do primeiro e segundo templo.
E os dias que nós estamos vivendo hoje, onde o mundo está sob um efeito de pandemia. As gerações atuais, esta geração, acrescentou alguma coisa a mais que não precisava acrescentar em sua medida. Trouxe a idolatria, trouxe a corrupção, trouxe a insensibilidade para com o próximo, trouxe o roubo, o homicídio, o assassinato, trouxe a perversidade. Aumentaram uma medida que não precisava aumentar, anulando a eficácia de Deus na sua criação, homem e mulher. A geração presente diminuiu as medidas, diminuiu as letras, ou seja, diminuiu a obediência aos mandamentos divinos. As medidas ficaram desproporcionais e o mundo está cambaleando. Os povos estão embriagados por causa dos seus pecados e da sua falta de consciência de Deus. A pandemia está aí, que é o top do sistema, do establishment, dos globalistas de companhia limitada. Mas Deus permitiu isso. E isso nós não podemos fugir, porque tudo procede de Deus. E por que Ele permitiu isso? Porque as medidas estão fora do prumo. A arca está se rachando. O tabernáculo está desabando. O ser humano, coloque isso na vida do ser humano. O ser humano está se quebrando, está se rachando, está desmoronando o caos. E o sistema, ideologia, establishment, globalismo e aqueles que estão a serviço do mal estão usando todos os seus recursos bilionários, multimilionários, para que as nações percam a visão de Deus e família. E Deus permitiu para que acontecesse exatamente o contrário. Que as pessoas pudessem se amar mais, para que pudesse haver mais respeito humano, para que as famílias pudessem se unir mais em amor e temor a Deus. E por isso, neste momento, aqueles que realmente clamam a Deus terão a resposta de Deus, mas aqueles que esquecem de Deus sofrerão os efeitos colaterais das suas próprias ações que queriam que acontecesse como desgraça sobre os povos. Mas os que clamarem a Deus alcançarão o favor de Deus e terão a proteção. Então o seu genoma, não somente humano, mas o seu genoma espiritual, serão restaurados e você vai brilhar como luz. Quem já brilha vai brilhar mais ainda. E isso vai fazer com que o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, possa se revelar e trazer a redenção final. Por isso, não esqueça, você pode, ou para o bem ou para o mal, você pode fazer com que aconteça o famoso efeito borboleta. Como dizem os cientistas, o bater das asas da borboleta num lugar pode trazer um tsunami em outro lugar. Ou seja, aonde você estiver, você pode ser o efeito borboleta, obedecendo os mandamentos de Hashem para os judeus, 613,
mandamentos. Para os não-judeus, as 7 leis universais. E nessa questão soma-se Teshuvá, Tefilá, Sedaká e estudo de Torá. Nessa somatória, aonde você estiver, você poderá fazer com que haja em outro lugar, muito distante de você, um efeito de tsunami para o bem, a luz sendo levada, a presença divina sendo levada, a Shekhinah de Hashem estando presente, tanto onde você está, ao seu redor, como em muitos e muitos milhares de quilômetros pela frente, poderá acontecer isso, se você assim o fizer. As medidas, a estrutura, a precisão, as leis que Deus ordenou a Noah, que ordenou a Moshe, que ordenou a Salomão, são as medidas que ele usou para criar o universo, para criar todas as coisas e, finalmente, sua obra-prima, o ser humano. Se uma simples e insignificante fração uma fraçãozinha, como diz o texto lá, uma fração milésima que não fosse usada por Deus na criação, essa pequenina medida, se não fosse usada, nada existiria. Por isso, a exortação para nós é: cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você pensa e que você dá à luz através das palavras. Você pode provocar um tsunami, ou para o bem, ou para o mal. Então, por isso, quando diz o salmista: ó Eterno, põe um guarda, um vigia à porta dos meus lábios, significa que nós temos um anjo com a sua espada flamejante e desembainhada. E essa palavra, ela vai sair e ela vai dar a luz. Se ela der para o bem, será uma espada usada pelo anjo, por assim dizer, de forma maravilhosa em todas as coisas do nosso planeta e do nosso universo. A sua palavra, ela ressoa em todo o universo. Não esqueça disso. A sua palavra ressoa em todo o universo. Não é só perto do lugar que você está. Ela vai ressoar em todo o universo. Então, por isso, que as nossas palavras sejam palavras de sabedoria e temor a Hashem e de amor ao próximo. Que sejam estas lições que nós possamos aprender e já executar literalmente. Quem está fazendo, não deixe de fazer e venha aprimorar. Quem não está fazendo, faça. Quem está fazendo faça 2. Quem faz 2, faz 3, e assim sucessivamente. Não deixe de fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos do Altíssimo. Sua sorte é forte. Até amanhã, na nossa quarta Aliá. Shalom, shalom.